Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Estamos aqui para mais um programa, para podermos falar um pouco das verdades de Deus. Como eu sempre digo e me apresento no início, eu sou o pastor Irã Nunes, que faço parte do projeto Alos, que está situado ali em Rio Grandina, Maringá. O endereço sempre passa aqui no rodapé da sua TV. E é uma honra, é um prazer imenso poder entrar na sua casa através dessa TV, desse programa maravilhoso que temos ouvido de muitas pessoas, testemunho dos programas que são feitos através desse canal de TV e que tem alcançado muitas pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam completamente desligadas do corpo de Cristo e agora voltam para o reino, voltam para se acoplar novamente ao corpo de Cristo através de ouvir as mensagens, através dos programas, feito aqui por muitos pastores. Eu quero de antemão agradecer a você pela paciência que vocês têm de sentar diante desse TV e ouvir essas verdades que saem da boca desses profetas. Oro por cada um deles, que Deus possa usar poderosamente cada ministro, cada pastor, cada presbítero, cada diácono, qualquer obreiro que vier na TV fazer um programa como esse, que Deus possa usá-los e que vocês sejam abençoados pela palavra que sai da boca de todos eles. Então eu estou muito feliz, estou muito contente com o que Deus tem feito através desse programa, entende? Então hoje, por exemplo, eu estou aqui feliz porque encontrei pessoas na rua dizendo o quanto o programa tem abençoado a vida delas. Isso nos deixa feliz e nos motiva a continuar a fazer o programa, nos motiva a continuar a pregar a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, independentemente por quem seja, ela nunca volta para si vazia, ela sempre vai fazer, vai produzir aquilo pela qual Deus a enviou. E muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus e dá o devido crédito que a palavra merece, automaticamente é recompensado. É muito importante você colocar isso no seu coração, ok? Não é simplesmente ouvir, é ouvir e guardar e praticar. Quando nós fazemos isso, nós podemos ver ao nosso redor os acontecimentos pelo efeito da palavra de Deus. Isso é fantástico. Eu sou prova viva do que Deus pode fazer através da sua palavra, entende? Então, queridos, é importante que você, ao ouvir essas verdades que saem da boca desses ministros, guarde no seu coração, não perca a palavra, faça o que está escrito lá em Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, depois você vai lá e dá uma olhadinha, como é maravilhoso Deus chamando a nossa atenção para a palavra, a ouvir, a não tirar os olhos, a não deixar se apartar da palavra, porque a palavra, a Bíblia diz que é vida para quem acha e é saúde para o corpo. É por isso que eu digo sempre, quando eu estou na igreja pregando, que se Jesus não voltar antes, eu vou chegar a 120 pregando a palavra. Tudo é possível ao que crer, Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Então eu não ando por vista, eu ando por fé, Então é possível o homem viver 120 anos? Sim, se ele se cuidar, lógico, manter uma alimentação saudável, fazendo os exercícios físicos, se cuidando direitinho, ele vai longe. Mas essa vida aqui na terra, por mais que ela chegue a 80, 90, 100, 120, ela ainda não é nada comparado à vida eterna, de forma nenhuma. Ela jamais vai ser comparada ao que Jesus conquistou na cruz para nós. É por isso que nós precisamos buscar o estilo de vida que Jesus deixou, entende? Nós precisamos buscar a plenitude de tudo isso que Jesus fez. Quando nós buscamos o pleno conhecimento dessas verdades,
querido, a gente goza do melhor dessa terra, como está escrito em Isaías capítulo 1, verso 19. Se vocês quiserem e me ouvir, vão comer o melhor dessa terra. É o que a palavra diz. Então eu não abro mão disso, não é? Eu não sou aquele pregador que prega confissão positiva, nem falo só de prosperidade, mas eu prego uma palavra que funciona. Eu prego uma palavra que é viva e que é eficaz, não é? Não é uma palavra qualquer, não é uma palavra jogada ao vento. A palavra de Deus não é uma palavra jogada ao vento. Não é um livro qualquer, é um livro inspirado. Na verdade são vários livros, né? 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É fantástico. Então, quando essa palavra chega aos nossos corações, ela não vem simplesmente, sabe, como uma palavra qualquer. Ela vem com a palavra que vivifica o que está morto. E ela é eficaz, ela vai produzir o efeito pela qual foi enviada tanto para mim quanto para você. Então fique sempre atento quando você está ouvindo uma palavra. Fique sempre atento quando alguém está pregando uma palavra. Pode ser que em algum momento, né, saia uma besteira, porque não somos perfeitos, né? Pode acontecer de algum momento da minha boca sair alguma besteira, da boca de algum outro pregador sair alguma besteira, porém você faz um filtro, ok? Pega somente aquilo que vai edificar a sua fé e o restante você joga fora. É o que a Bíblia diz: retém o que é bom, retém o que é proveitoso, retém o que é edificador. Aquilo que não edifica, independentemente de quem esteja pregando, pode ser até um bom pregador, né? Pode ser até um pregador, mas o que ele pregou não edificou sua vida, joga fora, né? Não guarde. Guarde aquilo que você sentiu, que veio do coração de Deus para o seu coração. Isso é muito importante, até porque existem muitos falsos profetas hoje em dia. Essa é uma verdade. Na medida em que se multiplica a iniquidade, o amor de muitos esfria, também se multiplicam os falsos profetas, os falsos mestres, não é verdade? Mas enfim, eu quero neste momento, nesta hora, trazer uma palavra ao meu e ao seu coração para poder edificar a minha e a sua fé, que é o mais importante. Eu sempre costumo dizer que a fé é os olhos que enxergam Deus. Ninguém consegue enxergar Deus se não for pela fé, ok? É por isso que a Bíblia diz em Hebreus que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Está escrito isso. Você quer agradar a Deus? Pratique a fé, exercite a fé, amém? Viva pela fé, como está escrito na palavra de Deus, que o justo pela sua fé viverá. E ninguém consegue adquirir fé se não for ouvindo a palavra de Deus, até porque está escrito, né? Está registrado nas Sagradas Escrituras que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir uma boa pregação, não é verdade? Ouvir um bom estudo bíblico, isso é maravilhoso, isso edifica. Cresçamos e continuamos, ou seja, conhecemos e continuamos a conhecer ao Senhor. Me perdoe, entende? É importante isso. Conheça e continue a conhecer a Deus. Não pare de ler a palavra de Deus, de buscar a Deus através das Sagradas Escrituras, até porque o alimento verdadeiro para o Espírito é a palavra de Deus. É tanto que Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi Jesus que disse isso. Muitas das vezes nós precisamos mesmo de ouvir uma boa palavra para edificar, para nos animar. Às vezes acordamos, né? Acordamos cabisbaixo, acordamos desmotivados, né? Não. Pegue a Bíblia, vai ler, vai estudar a palavra e ela vai te motivar e você vai ter um dia diferenciado através da leitura da palavra de Deus. Tá bom, meu ungido? Eu quero ler aqui, meu ungido, minha ungida, eu quero ler aqui com vocês no livro de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12, né? E vamos falar um pouco sobre viver a plenitude de Deus. É muito importante isso. Deus quer que a gente viva de toda a sua plenitude. Olha bem o que diz Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12.
eu não vou ler o capítulo inteiro, mas diz assim, ó. Bem, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo? Eu e você, que somos a igreja do Senhor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha o que é que Deus quer. Essa é a vontade de Deus para nós. Em Romanos capítulo 12, diz que quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus e não nos conformamos com esse sistema enganoso do mundo, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 12. Ele disse: olha, vocês querem provar da vontade de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que é boa, que é agradável e que é perfeita? Então renove a sua mente com a palavra e não se conforme com esse sistema do mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A própria Bíblia vem dizer que aquele que se constitui amigo do mundo se tornou inimigo de Deus. Uau! Quem é o inimigo de Deus? É o diabo, é o inimigo, é o nosso adversário. Me perdoe a franqueza e falar isso aqui, mas essa é uma realidade. Então aquele que se constitui amigo do mundo, se constituiu inimigo de Deus. Então é por isso que nós não devemos nos conformar, por mais dificuldade que passamos, por mais aflições que estivermos passando, não devemos nos conformar com esse sistema do mundo, porque ele jaz no maligno. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente, ainda que passe por algumas adversidades, possamos provar e participar da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Diga glória. Ao ouvir uma mensagem dessa, você tem que dar glória, porque isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então aqui o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo assim: olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo? Quem é os santos? Os santos é todo aquele que confessou Jesus como Senhor. Quando você confessa Jesus como Senhor, você entrou naquele estado de uma pessoa justificada por Jesus na cruz do Calvário. Ali você se tornou um justificado, uma pessoa justa, santa. Às vezes a pessoa chega até dizer: não, pastor, eu sou um pobre, miserável, pecador. Não, pare com isso. Você era um pobre, miserável, pecador antes de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Depois da confissão, você foi imigrado, você foi tirado do lamaçal do pecado e foi migrado para o reino do Filho do seu amor. Você reina em Cristo em vida e agora você é um santo, porque para estar perto de Jesus tem que ser santo, tem que ser santificado, entende? Por Ele. Você não é santo porque deixou de pecar, você é santo porque Cristo se tornou pecado por você. A gente precisa entender isso. É tanto, deixa eu fazer aqui uma pequena analogia da diferença de uma pessoa pecadora e de um santo, entende? Eu não estou dizendo que nós não cometemos erros, todos nós somos falhos, cometemos as nossas falhas, Quantas das vezes você não já viu pessoas que se desviaram por algum momento, caiu em algum tipo de erro, mas que se regenerou, não continuou naquela prática? Por quê? Porque o santo não mais se conforma com a sujeira. O santo, para você ter uma ideia, quando ele comete um erro, ele se entristece, porque se você comete um erro e você não se entristece, é porque você realmente está no estado de pecador.
Mas toda pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, entende? Ele, quando comete um erro ali, ó, ele bate na cabeça: meu Deus, o que eu fiz? Isso significa que você é santo, que você, mesmo você você não consegue mais ser conivente nem com os erros que você comete. Isso é um sinal de santidade, entende ou não? Então o apóstolo diz assim: olha, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Meu Deus, a palavra está dizendo que nós precisamos conhecer Jesus na sua totalidade, porque quando você mais conhece a Cristo, entende? Você vai se tornar semelhante a Ele, você vai se tornar mais semelhante a Ele, porque você conhece. Cristo é o nosso estilo de vida. Cristo não é uma religião, Cristo não é uma placa de igreja, não, entende? Não é nada disso. Cristo é um estilo de vida. Ele veio, se posicionou, assumiu o nosso lugar naquela cruz, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se posicionou. Você vê que toda a trajetória de Cristo, independentemente das perseguições, das calúnias, ele se manteve firme como servo do Deus Altíssimo, mostrando que é possível nós dar seguimento ao seu estilo de vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Então eu olho para Cristo e procuro de todas as formas, na medida do possível, entende? Pegar o estilo de vida e passar adiante. Vocês são minhas testemunhas. Ide, ele disse: ide e fazei discípulos, fazeis outros igual a vocês, entende? Foi o que Jesus disse aos discípulos: olha, fazei discípulos, multiplique isso que eu fiz com vocês, multipliquem, ensine outras pessoas as mesmas coisas que vocês aprenderam comigo. Cristo é um estilo de vida. É por isso que eu gosto muito de pregar mais no Novo Testamento, né? Porque o Velho Testamento nada mais é do que a profecia, né? Do Novo, e o Novo é o cumprimento do que foi profetizado no Velho, entende? Então eu e você hoje não somos crentes da velha aliança, nós somos crentes da nova aliança, porque na velha aliança eu e você éramos considerados vermes. Um judeu não podia entrar na nossa casa naquela época, porque nós éramos imundos. Hoje o véu se rasgou, não tem mais diferença de judeu, de grego, de fulano, de beltrano, não, todos somos iguais. Fomos acoplados por meio do sacrifício de Cristo, entende ou não? Por isso que nós temos que buscar esse conhecimento. Às vezes as pessoas fazem tantas coisas, entende? Fazes tanto evento nas igrejas, que isso é maravilhoso, mas não senta com as pessoas para dizer para elas que elas precisam aprender e conhecer mais e mais Jesus Cristo na sua totalidade. Aleluia! Então olha bem, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a vontade de Deus para que eu e você cheguemos. Ele quer que nós cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. A gente venha conhecer Cristo na altura, na largura e na profundidade, e colocar em prática esse estilo de vida. É o que muito cristão não faz, irmão. Aí fica aí, se lamentar. Ah, pastor, ora por mim. Ah, pastor, não. Se posicione como uma pessoa comprada por bom preço. Se valorize como cristão. Entende, amado? Não deixe o inimigo mais lhe enganar. Não deixe o inimigo mais roubar a sua fé, roubar as suas bênçãos, já liberada por Cristo naquela cruz. Eu costumo dizer que Deus não vai me abençoar com mais nada
Cristo não vai me abençoar. Por quê? Porque Ele já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu já sou abençoado. Eu não ando atrás de bênção, as bênçãos que andam atrás de mim. Eu sou desse tipo, entende? Eu não ando atrás de bênção. Não, a Bíblia diz que se você obedecer a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão. E você anda procurando as bênçãos, onde na verdade bênção não se procura. As bênçãos é quem procura você. As bênçãos é quem te alcança. Mas existe algumas regras para isso. Não é simplesmente, não. Existem algumas regras em todo o sistema, em todas as áreas, existem regras a ser seguidas, entende? Se você trabalha numa empresa, tem regras para você chegar às 7 horas da manhã, é ou não é? Trabalhar até meio-dia, depois almoça, 1 hora pega de novo, vai até 5 da tarde. Tem regras para quando chegar no final do mês, você ali ser recompensado com o seu salário. No reino de Deus é a mesma coisa. Existem regras para que a gente possa cumprir. As pessoas acham que é simplesmente você ir para a igreja e ficar lá e louva e está tudo certo. Não precisamos ser moldados pela palavra e aperfeiçoar a nossa vida, entendeu? A nossa vida, a nossa santidade será cada dia melhor. A cada dia nós precisamos nos tornar mais semelhante ao nosso Cristo. É lógico que isso é um processo. Talvez alguns consigam se aperfeiçoar um pouco mais rápido, outro um pouco mais devagar. No entanto, não importa se mais rápido ou se mais demorado, que você busque sempre o aperfeiçoamento da sua santidade em Cristo, através do conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, entende, amado? Então é muito importante a gente ouvir essas verdades. Aí no versículo 13, né, diz assim, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Quem tem conhecimento de Cristo não anda sendo enganado por ninguém, nem por falso profeta, entende? Porque o que a Bíblia diz? Que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, entende? E que fariam sinais, se possível enganaria até os escolhidos. Está registrado, então a gente tem que estar atento a isso. Mas para que a gente não caia na lábia desses falsos profetas e desses enganadores, a gente tem que estar o quê? Como que tem que estar a nossa vida? Completamente enxertada, acoplada ao estilo de vida de Cristo, conhecendo Ele, tendo a mente de Cristo, pensando nas coisas que são de cima, não nas que são terrenas. Entende ou não? Precisamos disso, porque olha bem, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Meu Deus! Antes, seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a Bíblia diz seguindo a verdade, está falando seguindo a Cristo e o seu padrão, ético e moral, o seu estilo de vida, seguindo isso. Aleluia, glória a Deus. Amado, isso é forte, isso é muito forte, isso é muito poderoso. O que eu estou pregando aqui isso cura, o que eu estou pregando aqui transforma a vida, o que eu estou pregando aqui liberta viciado. Entendeu? Você que está no mundo das drogas, você que está no mundo, sabe, da bebida e quer ser liberto, escute essas verdades. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Antes, seguindo a verdade, melhor dizendo, seguindo a Cristo em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem? Ele mesmo, Cristo. É o comandante. Cabeça é o comandante.
é a parte inteligente. Então a parte inteligente na minha vida é Cristo. Uau! Não entro em furada. Não. Entende? Estou aí sempre buscando o aperfeiçoamento da minha fé, da minha vida espiritual, me santificando a cada dia, para que quando Cristo voltar, eu não possa ouvir aquela palavra para trás de mim que eu não quero ouvir isso. Não, eu não quero ouvir isso, e eu espero que você também não queira. Entende ou não? Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação. Uau! Para a sua edificação em amor. Viva a plenitude de Cristo na sua vida. Viva a plenitude de Deus na sua vida. Não é difícil, querido. É só a gente mergulhar na palavra e ela vai produzir o efeito que nós precisamos. Que essa palavra possa ter edificado a sua vida, que essa palavra possa ter ido de encontro ao seu coração e tenha trazido um renovo espiritual em você. Amém? Que essa palavra de hoje possa renovar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua empresa, no nome de Jesus. Tá bom, querido? Eu quero convidar você, se você sentir desejo no seu coração, de estar participando em uma de nossas reuniões ali em Rio Grandina, Maringá. O endereço está aqui no rodapé da TV, tá bom? As nossas reuniões são sextas-feiras e aos domingos. Sexta-feira a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 19 horas. Tem sido uma bênção, é um lugar pequenininho, mas um lugar onde Deus tem operado maravilhas na vida das pessoas. Tá bom? Fique com essa palavra, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu digo uma coisa para você: viva hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo, e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo programa.